Olá pessoal, hoje vamos falar sobre unidades de medida de comprimento, onde a unidade padrão do comprimento no SI é o metro. E a tabelinha de conversão, considerando o metro a unidade padrão, e os seus múltiplos e submúltiplos, está aqui. Vocês vão aplicar essa tabelinha da mesma forma que aplicaram para massa e capacidade. Aqui só tem um detalhe em relação à entonação, né? A sílaba tônica da palavra em português. Porque, ó, é decimile, mas não fica decímetro, fica decímetro. Não fica centímetro, fica centímetro. Milímetro, milímetro, tem um acento ali, porque essas palavras, quando juntam o prefixo com a unidade principal, elas ficam para o paroxítonos. Só fica cuidado com a entonação, mas a junção é a mesma. Para os múltiplos, já tem um acento circunflexo ali, né? Não é decâmetro, é decâmetro. Não é hectômetro, é hectômetro. Não é quilômetro, é quilômetro, tá? Só fica atento na hora de escrever a palavra. E outra atenção também, quilômetro, assim como quilograma e quilolitro, o símbolo é K, mas a gente tem que escrever com Q, tá? Em português, quilômetro é QU, QUI. Tranquilo? Essa parte inicial de unidade de comprimento, uma lembrança, né? Porque você já tem instintivo aí em vocês algumas dessas unidades de comprimento. Outras unidades. Lembra que eu falei que a unidade padrão no SI, e a gente falou que SI, o que era o SI? SI é o Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema que é utilizado para padronizar unidades de medidas em todo o mundo, não só unidades básicas, como comprimento, capacidade, massa, mas todas as unidades de medidas de física e química, tá? Potência, energia, todas as unidades elas têm a padronização pelo sistema internacional. E aqui eu estou mostrando outras unidades que também são usadas para comprimento em algumas áreas específicas. Por exemplo, o micrômetro. O micrômetro, ele é um submúltiplo do metro. Só que ele é um submúltiplo bem menor que os da tabelinha. A gente para no milímetro, que é metro dividido por 1000. O micrômetro é metro dividido por 1.000.000. Um micrômetro, então, vai ser 0,0000001 metro. Ele é utilizado para medidas microscópicas. Por isso até que o nome do equipamento utilizado é microscópio, tá? Ele é utilizado para verificar tamanho de células no organismo, organismos muito pequenos, como ácaros. Então, você usa o micrômetro, que é essa unidade bem menorzinha. Tem unidades ainda menores, tá? O nanômetro, o picômetro, que aí é dividido por 1 bilhão, tá? 1 trilhão o metro. Aí, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente já está falando de metro dividido por 1 bilhão. São unidades ainda menores, tá? Só para vocês saberem que existe, mas nós não vamos trabalhar com elas aqui. Ano-luz. Ano-luz, apesar de na palavra tá escrito ano, no termo, né, tá escrito ano, não é uma unidade de tempo. É uma unidade de comprimento. Mas como assim? Vamos ver a definição. É a distância percorrida pela luz em 1 ano no vácuo. Então, é uma unidade de comprimento que relaciona a velocidade da luz do vácuo com tempo.
Então, sim, tem uma relação com o tempo, mas não está medindo o tempo, está medindo a distância. Quando os astrônomos falam que tal estrela está 100 anos-luz da Terra, a luz daquela estrela demora 100 anos para chegar aos nossos olhos. Então, a luz que a gente vê da estrela é passado. A gente está vendo o passado. É meio louco, né? Quando a gente fala de medidas astronômicas, mas é exatamente isso. Quando você vê a luz de uma estrela, você está vendo algo que já ocorreu, porque ela está distante anos-luz de você, tá? Então, só para vocês, a gente também não vai trabalhar com anos-luz, mas para vocês saberem que ano-luz é a unidade de comprimento. E para terminar essas observações sobre medidas de comprimento, eu vou falar um pouquinho sobre as unidades inglesas. Eu já falei com vocês que tem uma picuinha histórica ali, né? Inglaterra e França, que quando a Academia Francesa de Ciências propôs o sistema métrico decimal, a Inglaterra foi contra e não adotou. E desde então, trabalhamos com unidades diferentes. Mas essas unidades têm relação? Tem relação. Até porque as unidades inglesas hoje em dia elas não estão variando mais com o pé do rei, por exemplo. Já tem um valor fixo, mas é bem quebrado em relação ao métrico decimal. Por exemplo, polegada. Uma polegada ela equivale a 2,54 centímetros. Uma polegada, só para vocês terem referência, é a distância aqui, ó, da articulação do dedo até a ponta do polegar. Tem algumas réguas, por exemplo, essa minha, ela tem um lado que é métrico, tá vendo? Dividido em centímetro. E tem um lado que é dividido em polegada, inch, tá vendo? Inch é polegada em inglês. Então aqui, ó, de uma polegada tá aqui. E se vocês fizerem a relação, dá 2,54 centímetros. Se vocês quiserem saber, a polegada é inch. Nós usamos aqui pol, né? Como símbolo. Mas o símbolo lá para eles é IN. Se vocês verem IN em algum lugar, é inch de polegada. Pé. E a medida de pé? Um pé, fazendo a relação com as unidades métricas, um pé ele equivale a 30,48 centímetros. E pé é pé em inglês. Pés, né? Feet. E também FT lá. A gente usa pé simplesmente, mas eles usam FT. Uma jarda equivale a 91,44 centímetros, quase 1 metro, né? E a jarda é yard. E a milha? A milha, ela tem a milha terrestre e tem a milha marítima também. Aqui eu só vou colocar terrestre. Uma milha terrestre equivale a 1.609 metros, aproximadamente 1,6 quilômetros. Gente, por que eu tô colocando isso? Vocês têm que decorar isso daqui de forma alguma. Não mesmo. Se eu der algum exercício com unidades inglesas, eu vou dar essas conversões. Então, podem ficar tranquilos. Mas é para vocês perceberem. Por quê? Eu tenho que saber. Então, vocês têm que ter noção. Se vocês forem viajar para algum país
que a unidade usada seja uma unidade inglesa, imagina que você vai viajar de carro e tem uma placa na estrada escrita: tal cidade está 40 milhas. Aí você vai falar: nossa, 40 quilômetros. Não são 40 quilômetros, são mais. Porque cada milha tem 1,6 quilômetros. 1.609 metros, para ser bem exato. Então você vai ter que pegar aquela quantidade de milhas e multiplicar. Se no futuro vocês forem trabalhar com alguma coisa relacionada a petróleo, por exemplo, unidades de petróleo são todas inglesas. Por quê? A indústria de petróleo ela nasceu nos Estados Unidos com Rockefeller. Logo, desde então, as unidades utilizadas foram as inglesas. Então, ficou meio que padrão da indústria, tudo em unidade inglesa. Vai falar de extensão de um poço de petróleo. Você dá a extensão em pés. Você vai falar de capacidade em petróleo. Você dá a capacidade em barris. Então, as unidades no petróleo, por exemplo, são unidades inglesas. E também, se vocês forem trabalhar fora, viajar, como eu falei, estudar, vocês têm que ter noção, até porque o inglês é uma língua falada em quase todo mundo, né? Então, vocês têm que ter noção também do que eles estão falando sobre unidade de medida, né? Para não ficar perdido na história. Mas não precisa decorar. Podem ficar tranquilos em relação a decoreba. Não quero que vocês decorem isso aqui. Só que vocês tenham uma noção. Tranquilo, pessoal?